Circle of Inevitability, capítulo 871. A parte crítica. Nas profundezas da ilha primitiva, em meio à névoa branca e penetrante, o rosto distorcido de Perle viu os portões do mausoléu do Imperador das Trevas se abrirem. Uma figura gigante vestida com armadura negra e um manto magnífico surgiu com majestade, com uma torrente de névoa branca fluindo entre Perle e ele. Roselle Gustave. O rosto de Perle instintivamente ficou tenso, fazendo com que a névoa que formava seu corpo colapsasse ligeiramente para dentro. Roselle não poupou um olhar para Tecelando Vórtice. Ele flutuou passo a passo no ar, alcançando a borda de um mundo estranho, abstrato e etéreo, como uma montanha crescente. Durante esse processo, o céu escureceu e as nuvens restantes se contorceram como se algo tivesse começado a ganhar vida. Roselle olhou para longe, levantou os braços e, com uma voz grandiosa, proclamou: "Povo de Intis, seu imperador retornou." De repente, as nuvens acima foram unidas por uma força invisível, girando para baixo para formar outro vórtice aterrorizante. O centro desse vórtice era Roselle Gustave. Enquanto isso, por Intis, aqueles que ainda seguiam a ordem que Roselle havia estabelecido ouviram a voz do imperador retornando. A maioria estava perplexa, questionando seus ouvidos após a recente explosão de luz intensa, enquanto alguns empalidecerão, incapazes de acreditar em suas suspeitas. Para os confins orientais do céu, um raio de luz brilhou, tremendo descontroladamente como se estivesse se esforçando para cruzar a vasta distância e alcançar o abraço de Roselle, causando várias distorções. Atrás desse raio, mais 3 raios apareceram, como se empurrados por uma força invisível, forçados a avançar prematuramente. Em diferentes partes do mundo, algumas pessoas se viram de volta para casa. Apesar de terem acabado de sair, outras viram suas catedrais brilhantes ficarem escuras e silenciosas, e algumas estavam bebendo leite habitualmente, mas não perceberam que estavam usando as narinas, sem sofrer nenhum dano. Escolas de educação obrigatória há muito abandonadas se iluminaram estranhamente, como se estivessem cheias de alunos assistindo às aulas em silêncio. Usando seus vermes do tempo para procurar uma falha no relógio de inevitabilidade, Palès encontrou um ponto explorável, mas os vermes do tempo que ele enviou desobedeceram seus comandos. A Madame Mágica, que estava vagando novamente com a Senhora Eremita e a Senhorita Justiça, viu-se longe do local-alvo, em vez do mar, e na frente dela apareceram a Madame Julgamento e o garotinho Will Alceptin segurando sua mão. Os pontos de luz dentro da névoa branca permaneceram praticamente inalterados, apenas escurecendo levemente. Perle, atecelando o vórtice, primeiro se assustou, depois mostrou uma expressão alegre. Ela não esperava que Roselle desse um passo à frente, revivendo-se a força antes do fim da cerimônia para reivindicar o trono divino do Imperador das Trevas. Tal resultado estava além de seus sonhos mais loucos, e ela nem sequer havia considerado ter Eloise, a assistente do destino, tecendo, mas isso era, sem dúvida, uma coisa boa para ela e para a grande entidade que ela adorava, a Névoa do Caos. As recompensas dessa vez serão imensas. Perle tinha acabado de formar esse pensamento quando a névoa do caos a qual ela estava ligada através do ritual transmitiu uma emoção, estreitando sua conexão e engrossando a névoa rodopiante. Perle voltou seu olhar bruscamente para a Vila Entraer, para a sombra de sangue distorcida que emergia do brilho sagrado e da névoa branca. Com uma voz arrastada, ela falou: "O pagamento pela facção de indulgência da Escola de Pensamento Rosa é a sombra da deusa da beleza, um artefato selado derivado de uma característica de Beyonder da sequência 1 do Caminho da Lua. Quem está disposto a oferecer um preço por ele é Madame Hart dos Perseguidores da Noite."
Enquanto as palavras de ordem de Perle ecoavam, outro ponto de luz se expandiu rapidamente. Este ponto de luz revelou uma câmara secreta, onde uma vaga estátua feminina estava no centro, as paredes cobertas com figuras infantis com membros com garras de pássaros e o chão cheio de humanos inexpressivos. Naquele momento, uma figura estava diante da estátua, com a barriga inchada, o rosto cheio e bonito, com olhos esmeralda brilhando como pedras preciosas e cabelos castanhos cuidadosamente presos, vestindo um manto branco simples e solto, uma mulher grávida. A mulher que nutriu uma divindade. A sombra de sangue distorcida da vila Entraer, usando a névoa branca, atravessou o ponto de luz correspondente e apareceu ao lado de Perle, então se moveu em direção ao ponto de luz onde Madame Hart estava. Caminhou lentamente, influenciada e distorcida pela ressurreição de Roselle. Madame, pode começar. Perle não conseguiu mudar a situação da sombra da deusa da beleza e só pôde pedir a Madame Hart dos perseguidores da noite que fornecesse o preço antecipadamente. Hart assentiu gentilmente, virou-se para a estátua na câmara e entoou encantamentos em voz baixa e indistinta. Conforme o encantamento se aproximava do fim, as figuras infantis nas paredes se tornaram ilusórias, transformando-se em raios de luz que entravam na barriga da estátua. Os humanos atordoados no chão explodiram um por um, retornando como carne e sangue para a Grande Mãe. A estátua feminina gradualmente assumiu um brilho carmesim, transformando-se em uma lua carmesim humanoide. Madame Hart então se virou e fez um movimento de abraçar o imperador Roselle no ar. Ela gritou em antigo Yotan: "Volte, filho da mãe." O luar vermelho sangue vazava do corpo de Roselle, deixando-o indo em direção ao ponto de luz onde estava a estátua da divindade feminina. Esses foram os poluentes que forçaram Roselle a buscar a divindade e a morte, mas não conseguiu se livrar deles. Agora, todos eles estavam esgotados, não afetando mais Roselle, não tentando mais corrompê-lo. O problema centenário de Roselle foi, portanto, resolvido sem esforço, mas seu estado atual exigia a corrupção da névoa do caos para equilibrar a corrupção da Grande Mãe. Remover qualquer uma delas quebraria o equilíbrio. Num piscar de olhos, Roselle foi tomado por uma névoa branca, distorcendo a velocidade de passagem e a distância entre dois pontos, gradualmente corroendo o imperador até corrompê-lo completamente. Dentro do mausoléu do Imperador das Trevas, Bernadette viu isso e, não mais calma como fora do mausoléu, gritou ansiosamente: "Adam, onde está sua promessa?" Roselle permaneceu inalterado por sua mudança de estado, como se estivesse dentro de suas expectativas. Ele continuou a abrir os braços, esperando o retorno da singularidade do Imperador das Trevas e 3 características de Beyonder da sequência 1. Essas eram características únicas da verdadeira divindade do Imperador das Trevas. Uma vez revivido, independentemente de quem tivesse a singularidade e as 3 características de Beyonder da sequência 1, elas retornariam à força, fundindo-se a eles sem a necessidade de rituais ou poções extras. O luar carmesim surgiu de várias partes da ilha primitiva, fundindo-se com os poluentes extraídos de Roselle em um objeto miniatura semelhante à lua carmesim. A voz etérea de Perle soou a tempo. Madame Hart solicitou à Grande Mãe que recuperasse a corrupção de Roselle Gustave. Esta corrupção será trocada pela sombra da deusa da beleza e dada à facção de indulgência da escola de pensamento rosa. Madame Hart pegou a miniatura da lua carmesim tentando retornar ao abraço da mãe e a empurrou para fora do seu ponto de luz. A miniatura da lua carmesim entrou na névoa branca criada por Perle, voando lentamente em direção a outro ponto de luz. Este não era o ponto de luz de onde a sombra da deusa da beleza emergiu,
mas sim um ponto guardado por uma árvore gigante e peculiar com uma figura vaga pendurada acima dela. A tecelã de vórtices, Perle, reprimiu sua excitação e mais uma vez examinou a cena de Topsy da Escola das Delícias destruindo um ser no mar. No segundo seguinte, finas nuvens de neblina cinza surgiram do fundo do mar, cooperando com Topsy, que parecia uma hidra. Reticências. Traer, Jardim Botânico. Ao ouvir o retorno do imperador através do espaço, os olhos azuis como o lago de Franca se arregalaram de espanto e confusão, com uma pitada de alegria incontrolável. Ao mesmo tempo, sua intuição espiritual lhe disse que a ordem aqui havia sido distorcida, incluindo o efeito habitante do círculo. E onde quer que houvesse uma distorção, isso significava que eles poderiam escapar sem acionar o efeito habitante do círculo. Onde está a distorção? Franca teve esse pensamento quando viu Jena pegar um espelho e rapidamente executar uma adivinhação por espelho mágico. Jena teve uma intuição semelhante. Enquanto isso, os dois Igidons, ignorando o ambiente incomum, atacaram loucamente Lumian, que empunhava a espada da coragem, incapaz de se concentrar nas duas demônias. Da mesma forma, diante de Voisin Sanson estava apenas Ludwig, ainda com pernas curtas e baixa estatura, incapaz de alcançá-lo para interferir. O habitante do círculo tomou uma decisão rápida, pressionando sua têmpora, deixando a estranha luz reunida atravessar sua cabeça. Em uma dor excruciante, insuportável até mesmo para um asceta, ele estava instantaneamente perto da morte. O efeito habitante do círculo foi ativado mais uma vez. Os pensamentos de Lumian e Anthony ficaram confusos, e eles se encontraram de volta na cabana intacta, antes de pegarem a espada da coragem e o acessório Lágrima Negra. Franca e Jena não conseguiram completar a adivinhação do espelho mágico a tempo. Lumian instintivamente pegou o acessório Lágrima Negra, com a intenção de jogá-lo para Franca, mas ao agarrá-lo, sentiu o mundo dos espelhos, particularmente o especial, sentindo a convocação de 001 de Morora. É possível sentir dessa forma? Não antes. A anomalia anterior distorceu a ordem aqui e o efeito do habitante do círculo, causando essa mudança? Significando que eles poderiam escapar pelo mundo dos espelhos sem acionar o habitante do círculo. Lumian julgou instantaneamente. Ele agiu antes que Voisin Sanson pudesse cometer suicídio novamente e trazer o fim inevitável, gritando para Franca e os outros: segurem-me! O tempo era curto, ele não conseguia explicar e esperava que seus companheiros de equipe confiassem nele. Apesar das dúvidas, Franca e os outros, incluindo Ludwig, agarraram o corpo de Lumian novamente. No segundo seguinte, Lumian usou o acessório Lágrima Negra e a janela da cabana para entrar no mundo dos espelhos escuro e vazio, escolhendo aleatoriamente um túnel para atravessar. Como esperado, eles não acionaram o efeito habitante do círculo desta vez. Enquanto a alegria crescia no coração de Lugano, tudo ficou confuso e eles se viram em um mundo quase completamente escuro, encarando Harrison da Ilha da Ressurreição. Ao redor de Harrison havia 4 velas acesas e 4 porções de alimentos básicos, incluindo 2 pães, macarrão feina Potter e arroz, todos mofados. Harrison olhou para Lumian com um leve sorriso. O oráculo do digno celestial afirma que você carrega a parte-chave deste assunto. Capturá-lo eliminará quaisquer surpresas. Enquanto Harrison falava, Voisin Sanson e Igidon apareceram na escuridão ao lado dele. Voisin Sanson também olhou para Lumian, sorrindo. Você não sabia que eu escapei da Traer da 4ª época através do mundo dos espelhos especial. Ponto.